Enquanto você se assenta aí, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no seu capítulo 2. Dos versos 1 até o 12. Evangelho de João, no seu capítulo 2, dos versos 1 até o 12. Nós estamos estudando alguns encontros de Jesus com pessoas. E hoje nós vamos ver um encontro muito conhecido, onde Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E ali ele manifestou a sua glória. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje: sinais da glória de Cristo. Evangelho de João, capítulo 2, dos versos 1 até o 12. Hoje eu vou ler na nova versão transformadora. Se você puder acompanhar, na NVT, nova versão transformadora. As bodas de Caná da Galileia. Diz assim o texto das Escrituras: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra e nós queremos lhe pedir que o Senhor nos dê toda a orientação do céu, para que nós venhamos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, que nós aprendamos com as Escrituras e que o aprendizado nas Escrituras, Senhor, molde a nossa mente e o nosso coração à Tua vontade. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando você vê os milagres de Jesus, quando você lê nas Escrituras sobre os milagres de Jesus, o que você pensa sobre Jesus? Já parou para meditar acerca disso? Eu acredito que, de uma forma geral, os milagres de Jesus impactam a nossa vida e a nossa percepção sobre ele em vários aspectos. Muitas pessoas veem os milagres de Jesus como sendo uma solução para um problema pontual que ele possa ter na sua vida. Ou seja, quando eles veem os milagres de Jesus, eles pensam assim: eis uma boa oportunidade para que eu resolva algum problema particular meu. Seja uma cura, seja alguma questão nas emoções, nos relacionamentos, questões de autoestima, tristeza, sofrimento, finanças. E nós percebemos que, de uma maneira geral, muitas e muitas igrejas têm fundamentado a sua teologia em cima dos milagres de Jesus.
das coisas que Jesus fez, coisas essas que são fora da normalidade e que chamam a atenção por conta disso. Embora os milagres de Jesus possam abranger abençoadamente todas as áreas das nossas vidas, eles servem para nos mostrar algo específico que vai além do sentido dos próprios milagres em si. Os milagres nos servem para mostrar quem é de fato Jesus. E infelizmente nós olhamos poucas vezes para os milagres de Jesus, tentando ver Jesus no milagre. Nós nos preocupamos não poucas vezes com a ação em si, do que com o agente em si. De maneira que nós percebemos hoje muitas pessoas buscando muito mais as mãos de Jesus, que são abençoadoras, do que buscando a própria pessoa de Jesus e o seu caráter. E por que eu estou falando isso? Porque aqui nós vamos falar sobre um milagre de Jesus, um milagre específico. Só que João, que escreveu esse evangelho, ele já nos deixa claro o porquê que ele relata os milagres de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 20 de João, no versículo 31, você vai perceber que o objetivo do evangelho de João, assim como de toda a Bíblia, por assim dizer, mas mais específico aqui no evangelho de João, é promover o senhorio de Cristo, é promover a glória de Cristo. João 20, 31 diz o seguinte: estes, porém, foram registrados, no caso, os milagres, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então perceba que o milagre que Jesus faz, os milagres que Jesus realizou, e aqui eu vou ampliar o espectro, não apenas Jesus, mas todos os apóstolos no primeiro século, durante o processo de evangelização, e todos os outros milagres que o Senhor, por graça e misericórdia, realiza nos nossos dias, não tem como foco apontar para o milagre em si, para a ação em si, mas nos leva a pensar e a meditar no poder de quem os fez. Quem é esse que opera esses sinais? Quem é esse Jesus que faz os milagres? Aqui no capítulo 2, quando nós voltamos para o texto, nós vamos perceber que aqui Jesus está realizando o seu primeiro milagre. Esse é o primeiro milagre público do ministério de Jesus. E ele começa a revelar a sua glória e a fundamentar a fé daquelas pessoas que estavam seguindo. Então, Jesus começa a operar milagres com um único objetivo. Não era ficar famoso, não era resolver os problemas das pessoas. E muita gente imagina que o milagre veio para resolver os problemas das pessoas. Mas como nós vemos no versículo 11, e mais à frente vamos nos aprofundar sobre isso, esse sinal e todos os demais milagres que Jesus operou, tinha como objetivo manifestar a sua glória e levar as pessoas a crerem nele. De maneira que se nós experimentarmos qualquer milagre de Jesus, ou se nós testemunharmos qualquer milagre de Jesus, e olharmos para o milagre e nos maravilharmos com o milagre, sem entendermos e percebermos quem é Jesus, sem que o nosso coração se dobre à pessoa daquele que opera milagres, nós podemos dizer que o milagre foi inútil. Pastor, como assim? É verdade. Se nós desfrutarmos dessa maravilha que é o milagre, sem olharmos para o Salvador, nós perdemos uma oportunidade grata de reconhecer quem é Jesus. Perceba que aqui, nesse texto, João usa a palavra sinal para falar do milagre. Esse sinal que foi feito em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Então, olha só. Ele diz que o milagre, aquela operação maravilhosa, pediu para que tirasse água e transformou-a em vinho. Ele era um sinal. E o que é um sinal? Já parou para pensar o que é um sinal? Sinal é algo que aponta para alguma coisa que está para além dele, mas não é aquela coisa. Reverendo Augusto Nicodemos usa um exemplo muito bom. Ele diz que quando você está procurando, por exemplo, um hospital em uma cidade, você vê uma placa, hospital, apontando para aquele lugar. A placa é o quê? É um sinal. Mas ninguém para na placa para que o doente seja atendido na placa. A placa aponta que naquele lugar haverá
será o seu atendimento. Da mesma forma que o milagre em si estava apontando para algo maior do que ele. O pastor Tim Keller afirma o seguinte: o sinal é símbolo ou significante de outra coisa. Jesus não precisava exercitar o seu poder nessa situação, mas foi o que ele fez. E ao fazê-lo, esse sinal se tornou o primeiro, por meio do qual ele manifestou a sua glória, ou seja, a sua verdadeira identidade às pessoas. A ideia do sinal e do milagre não é trazer atenção para a ação em si, mas aponta para algo além dele. O fato de que o único que tem poder de agir daquela forma é o verdadeiro Deus. Então, quando nós olhamos para esse sinal, para esse encontro de Jesus ali nas bodas de Caná da Galileia, nós precisamos entender que eles apontam para a glória de Cristo. E é isso que nós vamos ver. Como esse sinal aponta para a glória de Cristo. Porque senão a gente vai ficar preocupado apenas em olhar o milagre em si e a forma do milagre. E diga-se de passagem, eu já vi até muitos pregadores falando sobre a obediência dos homens que encheram as talhas de água, falando sobre a questão com Maria, e ali, irmãos, dá bastante pano para manga, a questão lá das palavras de Jesus para Maria. Haja vista, por isso eu escolhi, um dos motivos pelo que eu escolhi essa linguagem, que eu achei ela mais fiel ao sentido da expressão usada com Maria, porque quando a gente vê na revista atualizada, fala, mulher, que tenho eu contigo. Tem gente que fala, pastor, mas Jesus não pecou aqui não, falando desse jeito com a mãe dele. Outras pessoas já pensam assim, se fosse minha mãe que Jesus falasse desse jeito, ela já virava-lhe a mão na boca e resolvia ali, naquela hora. Mas ali, a NVT ela foi feliz na tradução, dizendo para Maria, essa não é a minha hora ainda. Mas às vezes nós nos perdemos com essas questões e esquecemos de olhar o que esse sinal estava mostrando. E esse sinal aponta para algumas coisas com respeito à glória de Cristo. Em primeiro lugar, esse sinal aponta para a glória de Cristo, mostrando que Jesus é o único que pode suprir as nossas incapacidades. Versículo 3, ele estava numa festa, ele havia sido convidado, e durante a festa acabou o vinho. E a mãe de Jesus falou, não tem mais vinho. Nós já lemos nos versículos 1 e 2, que ele estava ali em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma vila perto de Jerusalém. A mãe de Jesus estava ali, os discípulos de Jesus estavam ali, e Jesus também convidado para aquela celebração. Então ele estava presente naquela festa. E quando nós olhamos para esse texto, ele já nos mostra de início uma verdade que nos humilha e que sempre traz tristeza aos nossos corações, que é a verdade de que jamais seremos capazes de prover completamente as nossas necessidades. Nenhum de nós é capaz de prover tudo aquilo que nós precisamos. Não importa o dinheiro que tenhamos, não importa a capacidade intelectual que nós tenhamos, não importa o status quo que nós desfrutemos, não importa o bairro que usemos, não importa a fama que tenhamos, nenhum de nós é capaz de suprir por si mesmo as suas necessidades. E nós olhamos aqui, nesse contexto de festa, e provavelmente aquele jovem esposo havia errado no cálculo da sua festa, e às vezes a gente reclama das festas de casamento hoje, né, que são meio dispendiosas. Naquele tempo, irmãos, a festa de casamento durava 7 dias. E o noivo tinha que bancar tudo, os 7 dias. Só que ele não bancava só a festa. Ele bancava a estadia dos convidados. Ele bancava a alimentação. Às vezes, se algum convidado trazia alguém agregado, ele bancava também. E era 7 dias com boa comida e regado a um bom vinho. Provavelmente aquele jovem noivo, aquele jovem esposo, errou no cálculo. O seu mestre de cerimônias havia se preparado mal. Foi um infortúnio e o vinho acabou. E isso era uma grande vergonha. Isso mostrava que aqueles homens que haviam entrado no ambiente do casamento não tinham condições de bancar a menina que ele estava trazendo para si. Era uma situação vergonhosa, era uma situação vexatória, era muito mais significante do que acabar um pouco de vinho. É diferente que você está em casa comendo alguma coisa, acabou ou refrigerante ou vinho, você fala, ó, espera um pouquinho, a gente vai ali no mercado buscar.
Não era assim. Diga de passagem, depois nós vamos ver para frente a quantidade de vinho que Jesus transformou, e você vai ver que não dava para buscar na farmácia da esquina. Não dava para ligar para o self-service. Não tinha um disque vinho que vinha... Hã? Não entendi. Não tinha o iFood, né? Eles não vinham ali com as talhas em cima dos jumentos entregar o vinho em casa. Então a primeira verdade que esse texto nos mostra, esse sinal de Jesus, ele nos mostra que o único que é capaz de suprir as nossas reais necessidades por completo é Jesus. O vinho havia acabado e não havia a quem recorrer. Irmãos, ainda que nós busquemos com todo esforço, a nossa vida sempre precisará de algo que vai além de nós para termos plena satisfação das nossas necessidades. E esse que vai além de nós é Cristo. É Cristo que nos sustenta no momento da dor. É Cristo que nos conforta no momento da adversidade. É Cristo que habita em nossos corações nos momentos da crise. É Cristo que nos fortalece na caminhada. É Ele quem está presente, renovando a nossa vida diariamente. E Jesus estava ali presente. Só que detalhe, Ele não foi ali para fazer milagre. Ele foi convidado para quê? Uma festa. Ele era mais um de tantos convidados que estavam ali. Ele não era um convidado porque ele era o Messias. Muito provavelmente, pelo que alguns estudiosos falam do texto, ele estava ali por conta até mesmo da sua mãe, que era uma mulher muito conhecida na região, uma mulher de boa fama, uma mulher de bom testemunho. A gente tem umas dificuldades com a irmã Maria, viu, irmãos? Tem que parar com essa dificuldade com a irmã Maria. A irmã Maria é mulher de Deus, gente boa. Dá até para você pôr um departamento da SAF das irmãs Maria, né? Ninguém põe, né? Você põe a Ruth, a Rebeca, põe a Esther, a Maria, a gente tem uma dificuldade com isso, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Era uma mulher de Deus e muito provavelmente Jesus só estava naquela festa pela fama da sua mãe, que levou a ele e os seus discípulos, mas ele não foi ali para fazer um milagre, mas o fato dele estar presente ali. Ainda que ele não tivesse ido para aquele lugar com o objetivo de realizar o milagre, o fato dele estar presente naquela situação era algo que traria toda a segurança necessária. Jesus está presente aqui hoje, irmãos. Quando nós olhamos para esse milagre, nós precisamos entender que o mesmo que tem capacidade de fazer milagres é o Deus eterno que está aqui hoje e somente Ele pode suprir as nossas reais necessidades. E quando eu falo de reais necessidades, eu estou falando daquilo que de fato nos satisfaz e não dos espantalhos ou ídolos que nós criamos atrás da nossa satisfação. Porque às vezes nós imaginamos que a verdadeira satisfação está num relacionamento, ou a verdadeira satisfação está num salário melhor, ou a verdadeira satisfação está num novo emprego, ou a verdadeira satisfação está numa nova igreja, ou a verdadeira satisfação está em qualquer outro lugar que não Cristo. Se nós não entendemos que o milagre aponta para Cristo, nós vamos correr atrás de coisas que não são Cristo, e elas não nos trarão satisfação. O que fez com que o milagre acontecesse era que Jesus estava ali presente. Ele está presente aqui hoje. O milagre só nos serve para revelar que Ele, aquele que está presente, tem poder de satisfazer plenamente a nossa alma. E essa é a primeira verdade. É a primeira verdade que revela esse sinal da glória de Cristo. Ele é o único que supre as nossas necessidades. Mas há uma segunda verdade que esse sinal nos aponta revelando a glória de Cristo. É que Jesus é em si o poder que pode mudar as nossas circunstâncias. Eu sou apaixonado por ver pessoas que se convertem. Eu tenho um prazer de ver a conversão, além do grande milagre da salvação. Mas, irmãos, como é maravilhoso quando você conhece alguém sem Cristo, apresenta Cristo para essa pessoa e depois você vê a pessoa completamente transformada pelo poder de Cristo. Às vezes nós não percebemos isso na vida diária, mas passa algum tempo e a gente olha
meu Deus, essa pessoa era completamente outra há tempos atrás. Porque só Jesus tem poder de mudar a circunstância da vida de uma pessoa. Quando você olha a partir do versículo 3, indo já até o versículo 8, diz que durante a festa acabou o vinho e Maria falou que eles não tinham mais vinho. Versículo 4 diz, mulher, isso não me diz respeito. Então, aqui, provavelmente Maria notou alguma coisa no tom de voz de Jesus, alguma coisa na maneira dele falar, porque ela entendeu que havia um recado ali. E ela olhou para as pessoas que estavam trabalhando, ele falou, tudo que ele fizer, tudo que ele mandar, vocês fazem. Né? Havia ali perto 6 potes de pedra, usados para purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados, põe água nos potes. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tirem um pouco, levem para o mestre de cerimônias. Eles levaram de acordo com as instruções de Jesus. E aqui, nós temos em si o milagre, o sinal de Jesus. Então, nós estamos falando para aquilo que aponta, e agora você tem o milagre em si. Jesus transformou a água em vinho. Ele pegou aquela questão e perceba, ele não fez nenhum alarde, ele não falou assim, para a festa. Ó, para aí. Pessoal, vem para cá, todo mundo ao meu redor. Vamos, traz ali. Alguém tem talhas muito grandes, bacias muito grandes, que possam trazer água? Vão aqui, chamou atenção para si. Jesus não fez uma oração sequer. Percebeu isso no texto? Não fez nenhuma oração sequer. Ele simplesmente disse para aqueles homens, olha, vai lá no poço, tira a água, põe dentro desses 6 potes, dessas 6 talhas, e leva lá para o mestre de cerimônias. A festa estava acontecendo normal. Somente aqueles que haviam percebido, talvez os que estavam servindo o vinho, haviam percebido que tinha acabado o vinho. Muito provavelmente, ao que nos diz o texto, nem o noivo sabia que tinha acabado o vinho. Jesus simplesmente fala, vai lá, põe água e leva. Jesus nem toca na água. Ele simplesmente fala e a água se torna em vinho. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus não tocou, Jesus não orou, Jesus simplesmente falou. Jesus é aquele que pelo poder da sua palavra transforma as circunstâncias da vida. Você lembra de como foi a criação do universo? O homem, Deus pegou do pó da terra, moldou, soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Mas como foi a criação da terra como um todo? Deus pegou e moldou a terra com as mãos. A terra foi criada pelo poder da sua voz, da sua palavra. E disse Deus, haja luz. Houve luz. E disse Deus, faça a separação da luz e das trevas. E houve separação. E disse Deus, Jesus aqui nos mostra que Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a fonte de toda transformação. Diga-se passagem, é por isso que nós temos que crer na sua palavra, irmãos. Ó, aqui é um sinal, é mais do que um livro. É mais do que folhas, é mais do que tinta, é mais do que capa, do que plástico, é mais. É a palavra ativa e viva daquele que criou todas as coisas. Somente ela, pelo poder da sua palavra, Jesus pode mudar as circunstâncias. Jesus disse para aqueles homens, encham os jarros de água e só. Nós não sabemos em qual momento que foi transformado em vinho. Se enquanto eles enchiam, ou se quando eles levaram lá para os homens. Nós sabemos que pela palavra de Jesus, a circunstância foi completamente transformada. Detalhe, os jarros aqui, eles eram usados para purificação. Era algo estranho. A gente olha hoje para o texto e imagina assim, vai lá e enche o jarro de água. É mais ou menos como se nós falássemos para os nossos filhos irem numa torneira e colocar água para fazer um suco. Não era isso. Esses jarros que estavam reservados lá eram jarros de purificação cerimonial.
Muito provavelmente tinha muita gente naquela festa. Então esses jarros, eles faziam parte da hospitalidade do noivo que recebia os seus convidados. E eles eram usados para que as pessoas lavassem as mãos e os pés. Então quando Jesus diz para aqueles homens, encha os jarros com água para levar para o servente, lá para o mestre de cerimônias experimentar, era algo um pouco estranho. Porque eu vou usar um exemplo aqui, né? Vou usar um exemplo mais tranquilo. Há 5 anos atrás, nós fizemos um acampamento na praia. Acho que os irmãos lembram disso. Levamos todos os jovens aí, os 80 jovens para a praia. Alguns meses antes, nós fomos para conhecer o acampamento. Fomos eu, Luquinhas, Jéssica, Cris, Mônica, Will, Bia, Marcinho, Uli. Eu acho que só esse. Não lembro se teve mais algum casal. Mas fomos esses casais para quê? Para que nós conhecêssemos as estruturas ali, para alojar os jovens e tudo mais. E numa manhã nós estávamos tomando café da manhã, foi servido café da manhã, e as pessoas estavam ali. A gente comprou no mercado sucrilhos, só tinha criança, né? Foi comprar sucrilhos para tomar café da manhã. Enquanto o Marcinho estava comendo os seus sucrilhos na baciazinha, o pastor que nos recebia falou, rapaz, isso aí é a bacia de pôr comida para o cachorro. Vocês conhecem o Marcinho, né? Então, assim, quase morreu. Né? Daí a gente rachou de rir, não era, irmãos, era só brincadeira. É mais ou menos como se essas talhas que eles estavam servindo água para fazer o vinho, tivessem uma utilidade como essa, não uma utilidade para uma alimentação. Você entende isso? Mas Maria havia dito para aqueles homens, façam tudo aquilo que Jesus disser. Aqueles homens haviam entendido o recado. Aqueles homens não questionavam, porque eles sabiam que aquele que estava ali tinha poder de fazer aquilo que era inimaginável. Esse sinal aponta, irmãos, para o fato de que Jesus é de fato Deus. Ele tem autoridade e poder sobre todo o universo apenas pela sua palavra. Nós vemos isso em outros milagres de Jesus. Lembra quando chegou um homem de alto escalão, pedindo para que Jesus operasse um milagre em sua casa, e Jesus disse, eu vou com você. Ele falou, não, minha casa não, senhor. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Se o Senhor disser uma palavra aqui, o milagre acontece lá. E Jesus disse, na mesma hora, o milagre aconteceu. Há poder na palavra de Jesus. Por isso nós podemos confiar no Evangelho, irmãos. Nós podemos confiar no Evangelho, porque Jesus é o poder que muda as circunstâncias pelo agir da sua palavra. E Jesus comprova o seu sinal, enviando a água e o vinho para que o mestre de cerimônias provasse. E é interessante porque o mestre de cerimônia era a pessoa mais capacitada, era a pessoa entendida de vinho para julgar se aquilo que havia ocorrido ali era um milagre de fato, e sem alarde algum. Muitas vezes nós ficamos receosos, por exemplo, de quando Jesus age em qualquer área da nossa vida. Jesus te curou, vai e faz o exame, irmão, não tem problema não. Louvado seja Deus. O médico é aquele capacitado a atestar. Falou, isso aqui é só Jesus mesmo. Não tinha mais o que fazer. É só o Salvador que poderia colocar as mãos sobre essas coisas. Nunca vamos esquecer, já falei várias e várias vezes aqui, mas como graças a Deus nós temos muitas pessoas que não ouviram essas outras vezes, então eu vou falar de novo. Logo que eu cheguei para cá, há 17 anos atrás, o pastor Orlando estava enfermo. O reverendo Orlando congregava aqui conosco, ele estava enfermo com problema de coração. Ele precisava fazer uma cirurgia. E eu lembro que conversando com ele, ele me disse que ele precisava fazer uma cirurgia para colocar uma válvula no coração, mas ele temia que fosse necessário colocar duas. E por que ele temia? Porque o coração dele naquele momento estava enfraquecido. E para que se colocasse duas válvulas no coração, eles precisariam parar o coração do pastor Orlando. E para que aquele coração voltasse a bater, ele precisava ter uma certa força, então havia um receio de que ele não voltasse a bater. Né? E eu, apavorado, já falei para os irmãos que o pastor Orlando, na mais doce calma,
Era 5 e pouco da manhã, fui visitá-lo no hospital, achando que ele ia estar lá aguardando para orar. A hora que eu pisei ali na porta do hospital, até parei, porque ele estava orando pela enfermeira. Falando de Jesus para a enfermeira. Orei com ele, está em paz, pastor? Estou em paz, pastor. Ele ainda orou comigo, tá? E eu fui lá para consolar. Ele ainda orou comigo, me consolou. Ao final da tarde daquele dia, havia acabado a cirurgia, e nós fomos ao hospital para ver. Acontece que o procedimento foi um pouco diferente do que era imaginado. Foram colocar 3 válvulas. Só que para colocar as 3 válvulas, não tinha que parar o coração. Tinha que tirar o coração do peito, irmão. Fizeram lá e colocaram, deram choquinho e funcionou de novo. E os médicos mesmo falaram, isso é um milagre. Agora eu não me lembro se era uma enfermeira ou alguém que estava lá. Depois disso daí falou, olha, Deus operou um milagre na sua vida. E o pastor Orlando falou, então, depois eu quero que você vá lá ouvir o milagre. Um dia ela veio aqui na igreja, ele pregou aqui. Milagre, é só Deus que pode fazer. Precisava de uma, tinha medo que fosse 2 e foram 3. Depois até tentaram, alguns, mas não, se o senhor não caminhasse muito, se o senhor não fizesse isso. É claro, irmãos, tudo isso ajudou. Mas é a mão do Eterno que estava ali. Deus é esse que tem poder de transformar. Então a gente não precisa ter medo de, nossa, pastor, Deus me curou, mas nem vou no médico. Vai no médico. Sabe por que às vezes a gente não quer ir no médico? Com medo de não ser aquilo que a gente queria que fosse, de não ser uma cura verdadeira, ou de ser só uma intenção do nosso coração. Não é falta de fé. Jesus, quando transformou a água em vinho, falou, leva lá para o mestre de cerimônia. Pede para ele provar. E aqui nós vemos uma terceira verdade acerca de como esse sinal aponta para a glória de Cristo. É a verdade de que Jesus é aquele que é a nossa alegria perfeita. Então olha só, para muito além do milagre, Jesus é aquele que supre as nossas incapacidades. Jesus é aquele que tem poder de mudar as circunstâncias pela sua palavra. E ele é aquele que nos traz a alegria perfeita. A partir do versículo 9, o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer a sua procedência. Embora os empregados sabiam. Mas ele provou aquele, sei lá, copo, aquele recipiente que levaram para ele. E olha só, ele nem se dirigiu a Jesus, porque não foi propalado que Jesus havia feito aquele milagre. Ele chamou o noivo. Rapaz, vem cá, eu quero conversar com você. No versículo 10 diz assim, olha, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Depois, quando todos já beberam bastante, ele serve o vinho de menor qualidade. A técnica aqui era a seguinte, irmãos, ele dava o bom vinho para o povo bebia, o paladar ia embora, depois ele dava qualquer coisa e estava bom, né? Eles já tinham bebido o suficiente, aí a partir daquilo ali, o que bebesse era bom. Era mais ou menos assim como você vai fazer um almoço, em vez do meio-dia, o almoço sai umas 3 da tarde. Pode estar ruim o que for, você come. Porque diz que o atraso é o melhor, a fome é o melhor tempero, né? Eles faziam mais ou menos assim. Dava um vinho bom, o cara falou, nossa, que vinho bom. Depois, quando ele via, ele estava bebendo qualquer coisa lá, que era produto da uva e estava bem. Só que ele diz aqui, olha, você fez diferente. Você guardou o melhor para o final, mas aquele moço não tinha guardado o melhor para o final. A grande diferença é que aquilo que Jesus tinha a proporcionar era muito melhor do que aquele homem pudesse proporcionar para si mesmo. Novamente, voltando para Tim Keller, ele parafraseia esse texto da seguinte forma: acabou o vinho da festa. O anfitrião e o mestre de cerimônias estavam em apuros. Jesus intervém, pedindo que eles façam algo improvável. Peguem os recipientes de purificação e coloquem água. E Jesus transforma aquela água no melhor e mais saboroso vinho. Isso nos mostra, irmãos, que nós podemos recorrer e confiar a nossa vida a Cristo, porque Ele é aquele que pode nos renovar sem medo. Pense comigo. Quantas vezes você já não sentiu a alegria da sua vida se esvaindo e tentou buscar essa alegria em outros lugares, que não Cristo? E você se frustrou. Por quê? Porque ninguém pode te dar aquilo que Jesus pode dar. Só Ele tem o melhor. Só Ele tem o melhor vinho da festa, a melhor alegria da vida, o maior de todos os prazeres do nosso coração.
Quando Jesus está presente nas nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias adversas insistem em não apresentar mudanças, nós somos renovados na alegria da sua presença. Ele está presente. O vinho oferecido por Jesus é sempre o melhor. Aquilo que Jesus tem a nos dar é sempre melhor do que aquilo que a gente possa produzir. Detalhe, há todo um processo. Eu não sou enólogo, não tenho conhecimento de vinho. Diga-se passagem, eu não tenho paladar para muitas coisas que muita gente tem. Né? Para vinho, por exemplo, você me dá vinho, é tudo vinho. Né? De preferência doce. Daqueles bem doces, que as pessoas dizem que são péssimos vinhos. Né? Mas é o paladar totalmente desapurado. Outra coisa que eu não tenho paladar, café. Eu vejo as pessoas falando, nossa, esse café aqui veio de não sei aonde, ele conhece o pé do café. Eu tomo café e falo, mas é exatamente igual aquele outro. É igual o jandaia que a minha tia faz de manhã cedo. Aí você hoje tem um saquinho que você até sente o cheiro do café. Esses dias eu estava na loja lá, o cara falou assim, cheira esse café. Gente, cheiro de café torrado é uma maravilha, não é? Falei, que maravilha. Ele falou, agora sente esse cheiro, vê a diferença? Eu falei, não, é café também. Esse aqui é café e esse é café. Os dois são igualzinhos. Ele falou, não, mas isso aqui é diferente. Eu falei, mas aonde? Eu falei, deixa eu cheirar de novo. Eu falei, rapaz, é o mesmo café, não é? Daí me deu um outro saquinho. Era igual, irmãos. Eles colocaram o mesmo café em tudo quanto é lugar. Tem coisas que eu não tenho paladar. Mas mesmo que nós não tenhamos paladar para isso, essas coisas têm um processo de produção. E aquelas pessoas que têm um paladar refinado, eles conseguem discernir se o processo de produção daquele produto em si, seja do vinho, seja do café, seja de algum outro tipo de bebida ou de algum outro tipo de alimento, se eles foram produzidos dentro de normas que às vezes são rígidas demais, para que aquilo obtivesse a qualidade almejada. É muito provável que nessas festas de casamento, os primeiros vinhos comprados eram extremamente elaborados. Vinhos finos, de muito boa qualidade, vinhos caros. Jesus simplesmente falou, põe água, leva para o rapaz provar. Por quê? Porque a palavra criadora e poderosa do Salvador sempre tem maior poder do que qualquer processo que nós possamos desenvolver na vida. Às vezes nós não percebemos isso no dia a dia. Então, pastor, está faltando alegria. A gente quer alguma coisa do processo da vida para dar alegria, enquanto a palavra de Jesus pode nos dar essa alegria. Às vezes alguma coisa que nós precisamos de uma satisfação, a gente busca alguma coisa do processo natural do mundo para nos dar a satisfação, quando a palavra do Senhor pode nos dar satisfação. Nós precisamos olhar para Cristo e entender que o vinho que Ele tem a nos oferecer é sempre o melhor vinho, porque o processo dele é o processo da santidade, do poder que habita em si. O que o Senhor tem para nós é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer, do que qualquer coisa que nós possamos conquistar com as nossas mãos. Então, olha só, esse sinal aponta para essa perfeita satisfação e alegria que Jesus pode nos dar. E por fim, para a gente terminar, de uma maneira geral, irmãos, os milagres de Jesus sempre vão apontar para quem Ele de fato é. Por isso, quando você experimentar o momento de milagre, uma ação milagrosa, e por isso que eu falo quando, tá? Porque milagre é aquilo que está fora da curva. Milagre não acontece todo dia, toda hora. O que acontece todo dia, toda hora é o corriqueiro. É o custo natural da vida. Milagre é o ponto fora da curva. É aquilo que é inexplicável. É aquela ação sobrenatural que o Salvador tem em momentos específicos e estanques da vida, seja da igreja ou da nossa particular. Às vezes a gente quer vulgarizar e familiarizar o milagre. E não é assim. O milagre é aquela ação sobrenatural que até mesmo as pessoas mais capacitadas vão olhar e falar, isso aqui é um milagre. Então, todos os milagres que nós vemos nas Escrituras, eles têm um único objetivo, apontar para quem
de fato Jesus é. Lemos isso no começo e eu quero terminar lendo isso de novo. Versículo 11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Olha que interessante. Quem foi que creu nele nesse primeiro milagre? Os seus discípulos. É muito provável que mesmo aquelas pessoas que já haviam largado todas as suas coisas para seguir a Jesus, que estavam com ele na caminhada, ali estivessem com algum tipo de receio. Mais ou menos assim, ó. Largamos tudo para seguir Jesus. Muito bom, ele é um mestre famoso. Mas será que ele é Deus mesmo? Será que resolve mesmo? Será que na hora que vier o aperto, a gente vai ter onde segurar? É muito provável que esses homens estavam temerosos naquele lugar. E Jesus faz o sinal. Para quê? Para que aquelas pessoas entendessem, nós podemos confiar a vida a Jesus, porque Ele, de fato, é Deus. Embora muitos nos atentemos para o milagre, como nós já falamos, as Escrituras chamam o milagre aqui de sinal, porque ele aponta para quem Jesus é. Irmãos, quando nós falamos em milagre, é para que nós entendamos que o único que pode fazer milagre, o único que muda a ordem natural das coisas é Deus. Ninguém mais. Ninguém mais faz milagres. Somente Deus pode fazer milagres. Infelizmente, muitas pessoas hoje têm ido a Jesus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele possa proporcionar. Nunca vou me esquecer um dia de manhã de levar a Giovana na escola, trânsito pesado em Maringá e zapeando na rádio. E num dado momento eu coloquei numa rádio no carro e o trânsito andou, não podia ficar mexendo no rádio. Aí eu tive que ouvir aquele trecho da rádio por alguns instantes. E ali era a rádio de uma igreja X. E o pastor falava o seguinte, era uma segunda-feira de manhã. Falou, hoje o culto na igreja é para quem quer dinheiro. Porque ele marcou. Falou, você que quer outro milagre, não vem hoje. Hoje é o dia do dinheiro. Se você tem problema financeiro, você vem na igreja hoje. Porque hoje é para quem ele enfatizava aquilo. Não teve jeito. Mesmo no meio do trânsito eu mudei de rádio. Não dá, dali para frente já não dava para ouvir mais. Mas percebam que hoje a propaganda que é feita de muitas das igrejas não é venham a Cristo, porque Ele salva e porque Ele é Deus. Mas é venham a Cristo, porque Ele tem alguma coisa para dar para vocês que vocês não têm. Quer dinheiro? Vem para Jesus. Eu imagino o Silvio Santos podia ser o pastor dessa igreja, né? Quem quer dinheiro ia fazer um sucesso danado. Imagina ele mandando os aviãozinhos com um versículo bíblico e nota 50 para o povo, né? Eu tenho até medo da ideia. Você que está assistindo, até corta essa parte do vídeo aí, porque eu tenho medo da ideia e vai nascer uma igreja amanhã desse jeito aí. O povo é criativo para essas coisas. Percebam, aquilo que era para apontar para a divindade de Cristo, hoje aponta para a utilidade que Cristo pode ter para você. De maneira que muitos têm feito do Criador de todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Muitos têm feito do Criador de todas as coisas apenas um objeto de satisfação pessoal. Mais ou menos como alguém que entra no mercado com seu carrinho de compras e vai comprar um macarrão e olha dentre as várias marcas para escolher qual que é o melhor sabor, qual que é o melhor formato, qual que tem o menor tempo de cocção e por aí vai. Usam Cristo como se fosse uma ferramenta de me dar prazer. E o milagre não é para isso. O milagre é para apontar a divindade de Jesus, a sua dignidade, o seu senhorio, o seu poder de salvação. O problema é que muitas pessoas hoje não têm anseios pelo céu, mas apenas pelas coisas do aqui e agora, e estão capazes, inclusive, de sacrificar sua vida com Deus para conseguir as coisas aqui agora. Tem muitas pessoas que fazem de Deus um ídolo apenas para buscar bênçãos. Pastor, como pode fazer de Deus um ídolo? Sim, quando você não o vê como Ele é.
Quando você objetifica a Deus. Quando você faz de Deus aquelas máquinas que você coloca centavos e solta refrigerante, salgadinho, qualquer monte de coisa. Aí você vai para Deus assim, olha, Senhor, eu vim no culto hoje, porque na verdade eu não estou muito afim de prestar culto. Eu até suporto as músicas, até aguento esse pastor falando lá 1 hora, mas o que eu quero mesmo é curar. Então eu vou ali no gasofilácio e põe um dinheirinho, e põe umas moedinhas, e eu vou lá na porta e aperto um botão e o Senhor me cura. Porque não entendeu que o milagre está apontando para quem ele é. Quando deveria chegar aqui e falar assim, é o seguinte, se o senhor quiser curar, o senhor cura, mas eu vou me dobrar na sua presença, porque se o senhor não quiser curar, eu vou para o céu com o senhor e está tudo certo. Eu gosto muito de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando diante da estátua de Nabucodonosor pondo pressão, né? Ó, vocês vão baixar aí, ó, é o seguinte, rei, nem gasta saliva. Joga nós não vamos dobrar. E vou dizer mais, olha as palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o Senhor quiser nos livrar, bem. E se o Senhor não quiser nos livrar, nem assim nós vamos nos dobrar. Porque a nossa questão não é porque o Senhor vá fazer algo que nos seja favorável, é porque o Senhor é Deus, ainda que não faça aquilo que me seja favorável. E quando nós não agimos assim, a gente tem a mania de ficar emburrado em casa quando Deus não faz aquilo que a gente quis. Eu não vou perguntar se já aconteceu com você, não, porque eu sei que não aconteceu com você. De quando Deus diz um não, você volta assim, aleluia, o Senhor sabe todas as coisas. Deus bom, maravilhoso. Você é aquele que vai em casa, Senhor, por que comigo, Senhor? Onde o Senhor estava? Eu louvo a Deus que ele nem gasta tempo respondendo essas coisas para nós. Ele está no mesmo lugar, irmãos. Ele está no mesmo lugar onde ele disse, haja luz e houve luz. Ele estava no mesmo lugar de onde ele enviou seu filho morrer na cruz do Calvário por nós. Ele está no mesmo lugar de onde ele nos vai receber para si, como filhos transformados, renovados pelo poder da graça de Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para o milagre, sem ver Cristo, Deus encarnado agindo ali, a gente tem a tendência de se fazer meio birra com o Salvador. Então, os milagres sempre apontam para quem ele é e não necessariamente para aquilo que ele pode fazer. Até porque, irmãos, Deus já determinou o curso natural das coisas. E ele só vai quebrar alguma coisa nesse curso se for necessário para mostrar a glória dele para alguém. Senão, o curso natural diz que nós vamos nascer, crescer, viver, morrer e nos encontrar com Ele para a glória eterna. E nós deveríamos estar profundamente satisfeitos com isso. Conta-se que muitos puritanos do século XV, homens e mulheres de Deus, tinham como mote da sua vida que todo bom servo de Deus deveria pregar o Evangelho, viver uma vida simples, pregar o Evangelho, morrer e ser esquecido. Porque o que importava era que Cristo fosse lembrado. João Batista dizia isso. Então, irmãos, o problema é que muitas vezes nós olhamos para o milagre sem querer compromisso com Deus Salvador, mas apenas querendo experimentar das suas bênçãos milagrosas. Jesus usou aquela circunstância do casamento para manifestar a sua glória. O Evangelho de João diz que os milagres que foram registrados tinham o objetivo de fazer com que as pessoas vissem em Jesus que ele é o Deus verdadeiro e viessem a crer nele. Eu não sei como você via milagres até hoje. Também não quero desanimar você, tá? Muito pelo contrário. Se Deus quiser fazer milagre aqui, amém, Jesus. O senhor sabe o endereço aqui, chove milagre aqui na bênção. Mas não acha ruim, não. Ainda que a gente não vai fazer propaganda disso, mas se o senhor quiser fazer... E ele tem feito, irmãos. Eu tenho certeza, se a gente levantasse aqui, abrir para dar testemunho de milagres verdadeiros de Deus, nós teríamos incontáveis testemunhos de milagres do Senhor aqui. Porque Ele é bom. Mas tudo isso deve fazer com que nós creiamos em quem Ele é.
é para que você veja assim: aquele que muda a água em vinho pode mudar a minha vida. Aquele que faz o cego enxergar, abre os meus olhos para ver. Aquele que leva o paralítico a andar, faz com que eu caminhe em novidade de vida. Aquele que ressuscita mortos, tem a minha vida em suas mãos. Ele é Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. As Escrituras apontam para isso. Seus milagres são um sinal da sua divindade. Nós podemos confiar que as mãos que governam o universo, que foi criado pelo poder da sua palavra, são as mãos que cuidam da nossa vida. Que nós possamos nos entregar a Ele, crendo que nele há poder para nos sustentar e redenção para mim e para você todos os dias. Amém? Você crê nisso? Vamos orar? Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela maneira bondosa como o Senhor usa os milagres para nos revelar quem o Senhor é. O Senhor é um Deus grande. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que governa sobre nós, que em majestade e luz dirige as nossas vidas, Senhor. Que de fato, Senhor, nós nos alegremos no Senhor, nos alegremos em Te conhecer, que nós busquemos muito mais a Tua face do que as Tuas mãos, Senhor. Que de fato, Senhor, nós vejamos o Seu agir diário e que nós nos convençamos pelas Escrituras de que podemos confiar no Senhor. Porque o Senhor é aquele que diz e as coisas acontecem. O Senhor é aquele que fala e o universo se move. O Senhor é aquele que governa todas as coisas debaixo da sua mão poderosa. Por isso, Senhor, quero lhe pedir que assim como o Senhor fez com aqueles discípulos, que o Senhor venha infundir fé em nossos corações. A palavra nos diz que quando eles viram aquele milagre, quando eles viram a água transformada em vinho, eles creram no Senhor. Quando eles ouviram o testemunho do mestre de cerimônias, dizendo que aquele vinho servido no final era o melhor vinho da festa, eles creram que aquele que pode transformar a água em vinho é o Deus do universo. Que nós também creamos assim, Senhor. Que o Senhor mova no nosso coração essa fé transformadora, que nos leve a confiar no Senhor em todas as circunstâncias, sejam elas felizes ou as mais adversas pelas quais passarmos, Senhor. Nos ajuda, toca em nossos corações, nos edifica, que nós vejamos o Senhor e o seu mover na Tua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Ele é um Deus grande. Os seus milagres apontam para isso. O seu poder. Que você possa confiar nesse agir maravilhoso dele.